Olá, galerinha, tudo bem? Adorei ter conversado com vocês, né? Dando continuidade aí na terceira parte de argamassa, tá? E logo em seguida a gente vai ficar na parte de concreto. Concreto acho que vai ser um pouco mais demorado, ok? Argamassa dosagem, né? Então vai ser assim os traços. A gente não pode esquecer que a gente não foi para laboratório para fazer isso, principalmente os exercícios que vai estar proposto mais para frente. Mas vamos saber o que é. O que é dosagem, né? Dosagem de argamassa, dosagem de concreto. Aqui a gente vai falar da dosagem de argamassa. Consiste em estabelecer as proporções dos materiais constituintes da mistura com base em conceitos e propriedades técnicos científicos fundamentados no tipo de uso da argamassa e nas características dos materiais constituintes. O que é isso? O que eu vou fazer? O que eu vou realizar? É um reboco? Vou fazer assentamento? Né? Então, aqui está especificando. E quais as características dos meus materiais que eu vou estar utilizando? Tá? Então, quando eu falo dosar, eu falo também do traço. Quanto será que eu vou utilizar para fazer um traço? Né? Será que eu fui para laboratório? Eu não fui para laboratório? Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso também, tá? Traços comuns de argamassas. Relação entre proporções de cimento e outros materiais componentes, que são areia, cal, água e os aditivos, se tiver. E é denominada traço. E pode ser específico em massa, volume ou em peso. É sempre o agregado para cimento, cal para o cimento, água para o cimento. Entendeu, gente? Então, é tudo relacionado ao cimento. Para que não fique nem muito material e pouco cimento. Então, tudo é relacionado ao cimento. Tá? Tem uma NBR 7200, que é a execução de revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Nesse caso, um reboco, por exemplo. Tá? Então, existe uma NBR só para ele. Tá? Dentro desse NBR tem todas as informações que eu preciso. Claro, a gente pode estar utilizando, que muita gente utiliza da forma empírica, e tipo, eu faço isso há muito tempo, e com certeza, né, dependendo do local para onde eu vou fazer o projeto, para que empresa que eu vou estar fazendo, porque às vezes a pessoa chega e fala, eu só quero fazer um puxadinho, por exemplo. Puxadinho não existe, né? Você não faz um puxadinho de qualquer jeito. Você não vai lá e retira uma parede, por exemplo, tá? Então, a NBR, ela é para verificar, essa 7000 é para fazer um reboco, tá? O objetivo dela, né? Fixa procedimentos de execução de revestimento para paredes e tetos, com as seguintes etapas: o preparo e aplicação de diversos tipos de argamassas, preparo da base de revestimento, acondicionamento das argamassas e os cuidados que eu devo ter na aplicação, com certeza, né? Então, todo material que eu junto, todo material que eu vou fazer, eu tenho que ter cuidado com o tipo de atividade que eu vou estar executando, né? Etapa por etapa. As definições. Existe argamassa inorgânica, mistura homogênea de agregados miúdos, aglomerantes inorgânicos e água contendo ou não aditivos ou adições com propriedades de aderência, no caso, aquela que vai fazer a liga. A maturação, repouso da pasta de cal ou da argamassa no cal, no estado fresco, previamente adição em outros constituintes da aplicação. Pasta de cal, mistura de suspensão de água com 20 ou 30% de cal. O traço, expressão da proporção entre constituintes de argamassa, geralmente referida ao aglomerante principal. No nosso caso, para este trabalho, para esta aula, é o cimento. E as especificações do projeto?
né, no item 4.0, entrou no item 4. Na elaboração das especificações do projeto para execução do sistema de revestimentos de argamassa, deve constar pelo menos tipo de argamassa e respectivo parâmetro para a definição dos traços, número de camadas, espessura de cada camada, acabamento superficial e tipo de revestimento decorativo. Então, entra alvenaria, entra embolso, reboco, tudo aquilo que a gente viu na aula anterior, né? As etapas. As etapas, elas estão bem ligadas à execução, tá? Mas isso aí será visto lá em outra disciplina que vocês vão estar vendo. Nossa, mas não vê tudo, não. É o que eu falei por partes, né? Hoje mesmo eu falei. Cada um com a sua particularidade e cada um seguindo a sua disciplina, né? A disciplina vê um começo. Lembra que a gente começou lá com aditivo, aglomerante, argamassa, então cada um tem a sua parte, ok? E as etapas de trabalho são seguidas sempre na parte de execução, tá? Tudo está relacionado à execução. Como que eu faço? Onde que eu armazeno? Eu começo pelo quê, tá? Na 5.13 tem: para garantir a qualidade da argamassa preparadas em obra, o canteiro deve possuir uma central de produção de argamassa, devidamente instalada com as seguintes infraestruturas: misturador mecânico, compartimentos separados e identificados para estoque dos diferentes materiais. Quando eu falo, isso aqui também nem fala em betoneira, hein, gente? Tá? Compartimentos separados, né? A gente não e ainda diz que tem que estar identificado, não diz da forma que tem que estar, mas você pode fazer o quê? Colocar uma foto lá, por exemplo, de uma areia. Às vezes a pessoa não sabe. Ah, tá escrito areia, eu sei que é areia, mas será que a areia é adequada, né? As peneiras, o ponto de água canalizada próximo ao misturador mecânico com medidor de água acoplado. Olha só, a água que a gente utiliza da nossa concessionária é adequada? Digamos que sim. Agora, lá na tua obra, lá no teu canteiro, tem o quê? Tem um reservatório, poxa, tem 1.000 litros de água para fazer argamassa. Só que aí você não pode esquecer que existem pessoas que passam lá, por exemplo, o pessoal da mecânica passa lá e lava as mãos, lava o rosto, às vezes lava até o uniforme lá naquela água e você vai utilizar para fazer argamassa. Já alterou. Já teve mais do que impureza. A gente não pode esquecer que o pessoal de manutenção, quando não é relacionada a máquinas, quando é relacionada a máquinas e equipamentos, o que eles estão com a mão? Suja de óleos e graxas. Né? Então, aquela água já não serve para fazer argamassa. Detalhe, não serve para fazer nada. Tá? Muito menos para concreto. Tá, gente? Dispositivos de medição de agregado, adições e água, você pode deixar ou já a quantidade correta, né, especificado, ou quando você for fazer a separação desse material, já deixar a quantidade correta para quem for fazer a mistura, tá? As outras acompanhamentos de serviço de revestimento é o fiscal, é não deixar a pessoa fazer de qualquer jeito, gente. Tem que ir lá olhar, tem que ficar certinho. Seguir o cronograma, muito importante cronograma, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui no nosso estado, 6 meses com chuva, 6 meses com muito sol, né? Então, para que a gente não tenha problema, é sempre bom construir numa época boa, né? Aí tem que ser o que é bom para você, o que é bom para sua obra, né? Se for construir com muita chuva, fica difícil. Aí vem aqui a produção da argamassa, né? Como se produz, como que eu devo fazer, tá? O traço deve ser expresso em massa. A composição da argamassa traço deve ser estabelecida pelo projetista ou consultor, obedecendo às especificações de projeto e as condições para execução do serviço de revestimento, de acordo com a seção 4 e 5.1, que a gente viu lá atrás, tá? O consumo dos materiais deve ser registrado numa planilha, então você vai
A pessoa que vai fazer, ele tem que ter uma planilha de acompanhamento do que eu vou estar utilizando de material. O consumo de materiais deve ser registrado e o traço deve ser expresso em massa, desde que eu tenha feito isso em laboratório. Tá? E o preparo da mistura, no 7.3. As argamassas devem ser misturadas por processo mecanizado, ou em casos excepcionais, por processo manual, até a obtenção da massa perfeitamente homogeneizada, aquela massa mais densa, né? Não é aquele negócio só água, não, mas aí depende para o que você vai estar fazendo. No processo mecanizado, o tempo da mistura não deve ser superior a 3 e nem inferior a 3 e nem superior a 5 minutos. Então, não adianta eu bater muito. Lembra quando eu falei que não adianta eu bater muito? Não adianta, eu vou bater bastante que é para a massa ficar muito boa. Não, tem um período de estar na batida, tá? No processo de mistura manual, devem ser preparados volumes de argamassa inferiores a 0,05 metros cúbicos de cada vez. No preparo da argamassa de cal, a mistura deve ser feita a maturação do cal. Vamos lá no início. Maturação. Repouso da pasta de cal ou de argamassa no cal no estado fresco, previamente a adição de outros constituintes à aplicação. Tá? Então, deve-se guardar, né? O próximo, 7.3.2.1. Para as obras que empreguem pasta de cal hidratada, deve-se colocar a cal em um recipiente com água até que forme uma pasta bem viscosa, não devendo ser usada água em excesso. A pasta produzida deve-se maturar durante 16 horas no mínimo. Desculpa, aqui que a gente vai ver a maturação. O que é maturação? Ficar em repouso a pasta de cal da argamassa no cal, no estado fresco, previamente a adição de outros constituintes de aplicação. Né? Então, não adianta fazer agora e já fazer a aplicação. Viram que tem que ter um descanso, né? Ok? Tá. Aí, você não fez, a norma pede que você vá para um laboratório e faça toda essa dosagem, né? Tudo em laboratório. Digamos que você fez. Lá na norma mesma fala o quê? Que o traço tem que ser em massa, né? 1 quilo de cimento, 1 quilo de areia. Mas não é dessa forma, né? Mas quando você vai para o laboratório, tem que ser tudo traçado em massa. Agora, quando você pegou de alguma referência, né? Ah, fui lá na internet, achei. Acha muito. Mas no caso, como você não foi fazer traço, você não fez laboratório, vamos pegar de qualquer lugar. Mas para isso eu tenho que lá vem volume, que eu tenho que transformar o traço em massa. Mas muito cuidado com as referências, porque as referências servem para o Chico, mas não servem para o Francisco, né? Ou seja, em obra que eu faço lá em Ariquemes, eu não posso estar utilizando aqui. Né? Não esquecendo que a maioria dos casos, dependendo de alguma obra, tem gente que utiliza da forma empírica, ou seja, eu sempre fiz desse jeito, só que sempre deu certo, né? Vamos pensar, sempre deu certo da forma que ele fez? Não teve problema, não teve anomalia, não teve patologia, né? Que por causa de traço errado, de dosagem errada, pode causar uma patologia. Na argamassa, a gente já viu esse tipo de o que pode estar causando, onde que eu aplico, que problema que eu posso ter posteriormente. Aí, eu fui lá, né? Achei lá essa tabela, que não pode ser usada, gente. A gente está usando aqui porque é um exercício que a gente está fazendo, né? Ele vem o traço, né? Vem digamos que o que é mais usado, né? Revestimento de parede interna de fachada, é 1 cimento, 2 cal e de 9 a 11 de areia. Ah, Genilson, mas tem essas referências. Essas referências, essa aqui
é uma referência americana, e essa aqui é uma norma que nem na norma não tem mais isso. Então, esse aqui é o quê? É só para a gente deixar quieto, deixar para lá. Nós iremos utilizar esse tipo de argamassa no nosso exercício, com esses traços, tá? Aqui no lugar de 9 a 11, a gente vai utilizar 9. E tem os demais, né? Mas a gente vai usar os que são mais utilizados aí no mercado. Não esquece que se você não foi para o laboratório, lá, dependendo da sua obra, você não pode utilizar isso aqui. Você tem que fazer o traço, ok, gente? Aí vem aqui, né? Eu achei um traço. Vou estar fazendo meu exercício com ele, né? Simples o exercício, tá? Poxa, mas já começou desse jeito já. Nós iremos considerar esse traço, aí vão falar assim, mas o 2 lá não aparece, né? O 2 não aparece porque ele é água. Então, aqui, ó, é 1 de cimento, 2 de cal, 9 de agregado, no caso, a areia, e o 2 é a água. Essa tabela aqui também eu peguei de um professor que é expert no assunto, tá? Pelo menos para os nossos cálculos, ela vai ser de grande valia, ok? O primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Transformar o meu traço de volume para o traço em massa, que é o que fala a norma, não é? A norma fala que quando eu vou para o laboratório, eu transformo em massa. Quando eu pego uma referência, ela vem tudo em volume, eu tenho que transformar ela em massa também, tá? Só que a gente não pode confiar muito naquela tabela que a gente encontrou. Se vocês verificarem, você encontra N tabelas e muitas referências. Só que às vezes você vai olhar a referência e não serve. Tipo, uma referência lá para os Estados Unidos, uma referência americana, talvez não sirva aqui para nós, tá? É diferente de um outro tipo de atividade que você vai realizar. Mas a gente sempre utiliza a mais restrita, a que vai ser melhor para a gente, tá? E melhor para a construção também. Aí, existe essa fórmula aqui, para eu poder estar transformando tudo em massa, né? Massa do cimento multiplicado pela massa unitária do cimento dividido pela massa unitária do cimento. Nossa, as duas coisas, sim, né? E a massa do cimento é quanto? É 1, gente, tá aqui, ó. Aí vem massa do cal, multiplicado pela massa unitária do cal, dividido pela massa do cimento. Desculpa, massa unitária do cimento. E onde é que está essa massa? Está aqui. A massa da areia, que também já está aqui, que é o 9, mas a gente pode usar de 9 a 11, dependendo do que você vai fazer. Não esqueça que isso aqui é estritamente para um exercício. Aí vem a massa unitária da areia e relacionado à massa específica do cimento, ou massa unitária do cimento. A gente confunde um pouquinho, tem que ter cuidado. Aí, a massa do cimento a gente já sabe que é 1, né? Já vimos aqui que é 1. Massa do cal, 2. E quanto que é a massa unitária do cimento? Está aqui, 960. 960. Embaixo, mesma coisa. Então, eu repito, né? Já que é tudo cimento, eu repito. A cal, 2 vezes a massa unitária da cal, que é quanto? 450. Está tudo na tabela, só substituir. Dividido pela massa unitária do cimento, 960. Aí depois vem a areia, que são 9, multiplicado pela massa unitária da areia, que é 1.520, dividido pelo 960, que é a massa unitária do cimento. Então, tudo relacionado. Ah, eu vou lá na calculadora e faço 960. A gente já sabe que aqui 960 dividido por 960, o que eu faço? Dá 1 vezes 1, sobrou 1. Né? Deu isso aqui.
Aqui, 2 vezes 450 dividido por 960. Ponham tudo dentro do parênteses, deu 0,94. 9 vezes 1.520 dividido por 960, 14,25. Só fazer aí na sua calculadora. E o que sobrou? O 2. Mas o 2 não vai dividir, não vai multiplicar por ninguém, não. A massa dele é a mesma, não vou alterar nada. Tá? Mais para frente, sim que eu vou alterar. Mas aqui eu não vou, porque eu não vou dividir ele por nada. Tanto é que na tabela não tem a massa específica nem massa específica, nem massa unitária do cimento. Né? Aqui. Mas depois eu vou ter que descobrir. Depois eu vou saber. Ok? O segundo passo já é a massa específica. Então, o que eu encontrei? Está aqui. Já está até lá, né? Mas para fazer o passo a passo para facilitar para vocês, está aqui. No terceiro passo, eu faço a soma das massas. Então, eu pego 1 mais 0,94 mais 14,95 mais 2. Deu quanto? A soma das massas deu 18,19 quilos. Tá? Já o quarto passo, eu tenho que calcular os materiais com base para 1 quilo. 1 quilo de quê? 1 quilo de cimento. Então, é tudo relacionado para 1 quilo de cimento. Tá? Toda vez que eu vou fazer esses traços, essas dosagens, teoricamente é tudo para 1 quilo de cimento. A nossa base é 1 quilo de cimento. Ok? E aí, eu pego o volume, né? Tudo que eu achei de massas eu coloco dividindo pela quantidade de quê? Vamos lá olhar. Pela quantidade de massa específica. Cimento, cal, areia. Tá aqui. 1 eu divido para 3.140, 0,94, que é a cal, 2.200, 14,95, que é a areia, 2.650, e o 2 eu tenho que colocar o quanto? 1.000 milímetros. Por quê? 1.000 milímetros é 1 litro. Aqui eu tenho que colocar, né? Para quando eu vou calcular os volumes. Quanto que é o volume de 1 litro, né? 1.000? Qual que é o volume do cimento, né? 3.140, naquela primeira tabela que a gente pôs, está aqui, ó. Massa específica do cimento, 3.140. Massa específica da cal, 2.200. Massa específica da areia, 2.650. E massa específica da água, 1.000 litros, como base 1.000, 1 litro. Como é que faz os cálculos? Ponho tudo isso aqui dentro de um parênteses, do jeitinho que está aí, porque já está em metro cúbico, né? Em massa para transformar. Somo tudo, divido, está aqui. 0,00813 metros cúbicos. Por quê que é tudo metro cúbico? Porque aqui é tudo em metro cúbico, gente. Toda a massa dele é em metro cúbico. Então, eu pego um e divido pelo outro. Tudo que eu peguei de traço, eu divido pelo quê? Pela massa específica de cada um, tá? Mas por que que o 2 é porque 1 litro equivale a 1.000 mililitros, não é isso? Vamos lá. Aí, para eu achar a massa específica, né, dessa argamassa, o que que eu faço? Eu pego a massa que eu encontrei, tá aqui ela, olha só. E divido pelo volume dos sólidos. O que que eu encontrei? 18,19 dividido por 0,0813 dá 2.237,39 kg por metro cúbico. Essa é a massa específica dessa argamassa. Entenderam? Essa é a massa específica. Mas já acabou o exercício? Não, não acabou o exercício. Vamos lá. Quando é feito ensaio, o valor é diferente, com certeza, não vai dar esse valor todo. A gente não pode fazer as conversões, ou seja, as conversões que a gente viu lá, tudo isso aqui é em volume. A gente tem que transformar tudo para massa, ou massa. Se fazer 1 por 1 aqui, vai dar massa.
Perdão, está aqui a massa, né? Somo tudo, dá 18. Depois eu pego a massa específica da argamassa, de tudo que eu vou estar utilizando para essa argamassa. A realidade nossa é de quilograma por metro cúbico, né? Repetir 2 vezes, né? A gente vai seguir sempre essa realidade de quilograma por metro cúbico. Se eu perguntasse só a massa específica da argamassa, poderia terminar aqui? Estava certo, né? Só que eu não quero só isso, eu quero mais. Vamos lá. Aí, eu tenho que sempre calcular, fazer um cálculo para 1 metro cúbico de argamassa. Vou usar o mesmo traço, é o que eu falei lá no início. E se for 3 metros cúbicos? Tudo vezes 3. Eu multiplico por 3. Entenderam? Então, aqui a gente já faz para 1 para facilitar a tua vida, né? Então, é 1 quilo de cal, a 0,94 em relação ao quilo de 0,94 de cal para 1 quilo de cimento, o agregado miúdo, 14,25 para relação a 1 quilo de cimento, assim como a água para a água mais cal, para a massa de água em relação ao quilo de aglomerante, no caso, o cimento é mais cal. Se eu fosse para concreto, é do mesmo jeito? Não, é bem diferente. É tudo diferente quando eu faço de argamassa para concreto. A gente não pode esquecer que o concreto ele tem agregado graúdo, né? Dependendo também, quando tem aço, aí já é outra especificação, tá, gente? Vamos lá. Aí eu quero o volume da argamassa. Nossa, voltou, porque eu estou precisando do quê? Agora eu vou fazer um cálculo para 1 metro cúbico. Então, eu não parei ali, não. Se eu pedir só a quantidade de argamassa, o valor da massa, terminou lá. Só que aqui ainda tem para saber com quantos metros cúbicos eu vou... 1 metro cúbico eu preciso de quanto de cimento, né? Aí, como é que a gente faz o volume? Volume é tudo volume do cimento, volume da cal, volume da areia e volume da água. Desculpa. E o que é esse 1? Esse 1 é 1 metro cúbico que a gente viu lá no slide anterior. E para eu fazer 1 metro cúbico de argamassa? Tá aqui. Eu substituí o volume da argamassa por 1, que é o que eu estou querendo, não é isso que eu estou querendo? Sim. E se fosse por 3? Seria 3. Tá? Então, assim sucessivamente. Aí, como é que eu faço? O volume do cimento é quanto? Né? A massa do cimento dividido pela massa unitária do cimento? Aqui. Massa do cimento, como é 1 vezes cimento. Cimento, 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 cimento. Então, tudo que for relacionado à massa unitária, eu vou substituindo. Massa unitária, a massa unitária da areia e a massa unitária da água. Tá? A massa da cal, é a massa da cal. Massa da cal, que a gente viu lá no traço. Aqui é o traço na frente. 14,25 e a água, 2, não é 2 lá no início? 2. Então, tudo. Como, eu não sei se vocês já estudaram isso, né? Quando as bases são todas iguais, né? O que eu faço? Nesse caso aqui, que é tudo cimento, eu pus o cimento em evidência. Estava multiplicando, passei dividindo e vice-versa. A mesma coisa aconteceu com o 1. O 1 não estava lá? Metro cúbico que eu preciso? Substituo. Como o 1 é o que eu estou querendo, é o que eu preciso, e o cimento é o que eu quero, eu passo o cimento para o outro lado, é equação de primeiro grau, entre aspas, né? Não está dividido, eu passo multiplicando, não está multiplicando, eu passo dividindo. Né? No caso do 1 estava multiplicando, ele passa para cá dividindo. Gente, esse 1 é referente àquele 1 metro cúbico que eu estou querendo. Tá? Aí eu coloco o 1 dividido por 3,140, tá tudo aqui, a mesma coisa. A única diferença que eu fiz foi o quê?
tirar o C e pôr ele em evidência. Se está tudo igual, tudo multiplicando o C, eu coloco o C para evidência. Tá? De novo, ponho tudo dentro de um parênteses, tá? Que deu esse valor aqui. Imagine se eu posso fazer um por um, pode, mas cuidado para não errar, né? Cuidado para não errar, né? Abre um parênteses grande e coloca esse pequeno aqui. Mais outro parênteses, eu estou deixando da forma que é para você utilizar na sua calculadora. Vai dar 123,10. Então, para eu produzir 1 metro cúbico de argamassa, eu preciso de 123,10 kg de quilo de cimento. Muito, né? 2 sacos de cimento, que a gente não compra 123 quilos, né? Então, dá em torno aí de 100, 2 sacos de 50 quilos. Terminou aqui? Não. Porque eu quero para fazer 1 metro cúbico de argamassa. Fiquem atentos a isso. Eu posso pedir somente a massa específica da argamassa. Posteriormente, eu posso pedir para que você faça a quantidade para 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos ou 3 metros cúbicos, tá? E achei que são 123 quilos de cimento, utilizando a massa específica. Isso aqui já vai ser dado, não vai precisar calcular de nada não, tá? Aí, o resultado, né? Como o cimento eu já encontrei, eu não preciso multiplicar ele por nada. Esse é o cimento. Mas os outros materiais eu preciso multiplicar. Aqui onde vocês estão, C, C e C, é o cimento. Então, eu pego a cal, o 123 multiplico por 0,94, vai dar 115,71. 123, que é no lugar do cimento, em areia, vezes 14,25, dá 1.754,75 de areia. E 123,10 vezes 2 dá 246 litros de água. Encerrei minha conta. É só substituir, é só dividir e multiplicar. Não precisa levar nada ao quadrado, não preciso fazer nada. Ok? Posso fazer no Excel? Pode. Cuidado para não se perder na hora da multiplicação, na hora de ficar substituindo. Aí aqui vem o exercício. Né? Eu fiz, mas depois eu passo outro. Em uma residência será feito o revestimento interno de uma parede de alvenaria de vedação, que mede 10 de comprimento e 2,70 de altura, o famoso pé direito. Calcule aí o consumo de materiais para produzir a argamassa que será utilizada. E considere o revestimento 2 centímetros. Dados. Nossa, o mesmo. Então, essa primeira parte que você já sabe. Relação água-cimento 2. Aqui é só colocar 2 pontinhos, 2. E uma perda, né? Esse coeficiente aqui, muito tempo, era utilizado a 10%. Só que você precisa ter cuidado com essa perda de 20%. Essa perda de 20% diz que é aquela que eu vou transportar no carrinho, é o que vai ficar na betoneira. Eu também preciso ter cuidado com isso. É que vai ficar, se eu não fiz na betoneira, eu fiz manual, aquele que vai ficar lá no piso, no chão, onde você fez, tá? Então, vamos lá. Se tudo é igual, o primeiro passo é tudo que eu fiz no exercício anterior, que chegou a 123 quilos de cimento. Não fiz lá para 1 metro cúbico? Então, essa primeira parte é igual. Teve dúvida na primeira parte? Genilce, não entendi. A gente marca uma aula para refazer isso aqui. Ó. É relação de água-cimento, né? Aí. Então, tudo que eu fiz lá é a mesma coisa aqui. Mas eu posso alterar? Claro, né?
Na prova eu posso alterar. No lugar de 2 eu posso colocar 1, no lugar de 9 eu posso pôr 11. Vocês viram lá que a tabela de referência é de 9 a 11. Mesmo que toda a primeira parte seja igual, tem que prestar atenção no que vai estar pedindo no enunciado. Tá certo? Vamos dar seguimento para para essa que a gente quer. Consumo de material para esse 10 por 270 metros. Não esqueçam que considerar a espessura de 2 centímetros. Um monte de gente erra isso. Nossa resposta lá foi essa aqui, né? Que a gente já tem, pode repetir para ficar fácil para a tua visualização, ok? Aí eu vou ter que calcular o volume da argamassa. Mas eu já calculei lá na frente? Calculou. Aqui já está relacionado a argamassa da parede. A altura dela é de 10 metros, ou comprimento de 10 metros e 2,70 de altura. Pé direito. O que eu faço? 10 vezes 2,70 vezes 0,02. 0,02, a gente não pode esquecer que esse aqui está em metro. O 2,70 também está em metro. E foi dado 2 centímetros. Eu tenho que passar para metro, para ficar tudo igual, metro com metro com metro, porque a gente não vai somar 1 mais 1 mais 1, que dá metro cúbico. Exatamente. Então, como é que eu faço para descobrir 2 centímetros para achar 0,02? Vou pegar minha calculadora aqui. Aqui. Pode esquecer isso, eu podia ter colocado 10 centímetros, né? Eu faço como para transformar daqui para cá? Eu multiplico por 100. Perdão, gente, divido por 100. Fiz aqui, olhei uma coisa, fiz outra, né? Então, para eu transformar centímetro para metro, eu divido por 100. 2 centímetros, 2 dividido para 100 é igual a 0,02 metros. Ok? Aí deu quanto? 10 vezes 2,70 vezes 0,02 deu 0,5 metros. Deixa eu até ter certeza, porque eu já estou achando estranho esse valor. 0,10, 0,54. Vamos deixar 0,5 metros cúbicos. Até aqui tudo bem? Partiu? Aí a gente vai calcular a perda, né? A perda que ficou lá no solo, isso a gente não pode esquecer que a gente pode estar utilizando uma caixa, pode estar utilizando betoneira, né? Porque sempre vai ter uma perda. Alguns estudiosos falam que 20% é muito. Quando a gente vai fazer um contrato, por exemplo, com grandes empresas de grandes obras, quando a gente fala uma perda de 20%, cai para trás. Por exemplo, vamos dizer que você vai trabalhar com 1 milhão, vezes 0,20. Você vai ter uma perda, eu coloquei 100 mil, você tem uma perda de 2 milhões, é que eu coloquei mais, tá? Coloca aí uma obra que você vai fazer. Uma obra pequena, vamos lá. Eu fiz para 20. Eu fiz aqui de 500 mil, deu 100 mil. Já pensou, você vai construir uma obra e a tua perda vai ser de 100 mil? Aquela gratificação, aquele PLR, né, que grandes empresas sempre pagam o lucro que ela teve. A gente vai ter uma perda de 100 mil. Se fosse 10%, né? Então, esse é o coeficiente de perda. A gente está falando aqui em valores baixos, né? Por exemplo, o dono da Avan, quando a gente entra lá na Avan,
Isso eu estou falando de concreto, nem estou falando, esse exemplo já é concreto, nem é argamassa. Ele ia gastar 1.200.000 se ele diminuísse, deram para ele no projeto, só um exemplo, tá? Que não foi bem isso. Mas quando estiver falando de concreto, eu falo sobre esse assunto de novo. Digamos que deram 15 centímetros aí de concreto para ele, tá? Da laje. Tanto é quando a gente entra naquela da avenida principal ali que vai para o aeroporto, dá uma balançada de vez em quando. Não sei se vocês já foram lá. A gente sente sensação assim que parece que está tremendo, mas está mesmo. Digamos que no projeto dele falaram assim, são 15 centímetros. 15 centímetros fica quanto? Ah, fica em tanto. 1.200.000, mais ou menos. Ele então baixa para 12. 12 centímetros de 15 é 0, alguma coisa por cento. Multiplica por 100 lojas que ele tem. Ele recuperou muito. Entendeu? Eu vou procurar esse exemplo bem direitinho quando a gente estiver falando em concreto, eu falo. Aí tem muito cuidado com essa perda de 20%. Né? Por quê? Porque teu volume deu 0,5, né? Aí você vem aqui, 0,5 vezes 20%. Então, você vai ter uma perda de 0,6. Caraca, é muito. Mas vamos passar para frente, que aí já é outro exercício, já são outras informações que a gente pega mais em concreto, ok? Aí, a gente quer para 1 metro, mas o cálculo é para 0,6. Por quê? Porque a gente fez o que aqui? Tiramos os 20% de perda. Aí, como é que a gente faz? Todos os resultados que deram, eu multiplico pela perda. Né? Então, 123,10 vezes 0,6, que dá 73. Então, já não é mais 123 quilos, são 73 porque houve uma perda. Agora, imagina, 123 tirar 73, então o resultado de 73 ficou bem baixo. De 115, com a perda de 0,6, ficou em 69. De 1.754, 75 vezes 0,6, ficou aí um total de 1.052. Tá? Então, tudo que eu fiz lá na frente, eu vou chegar aqui e vou calcular vezes a perda, vezes 0,6 metros cúbicos. Assim como acontece com a água, não deu 246, multiplico pela que deu de perda e dá o meu resultado. Até aqui acabou. Tá? Agora, existe um pouco mais em relação a isso, mas vai ser no outro exercício. Tá? Até aqui são 2 exercícios hoje. Refaçam, tá? Quem souber fazer em Excel, pode fazer, mas cuidado para não dar erro mais para frente. Só que na hora da prova eu vou querer manuscrito tirado foto, eu não vou querer feito em Excel. Por quê? Porque quando voltar a presencial, não vai ter Excel. Então, vocês já vão treinando, né? Então, vocês viram como que é? É só seguir o passo a passo que você consegue. Genil, se a gente não entendeu o passo 3, o passo 4, por que que existe aquelas substituições? Me pergunta que eu faço um exercício basicão para fazer tudo isso aqui. A gente nunca viu essa parte que você põe em evidência, né? O C em evidência para 1 metro cúbico. A gente ficou na dúvida por que que é. É porque como aqui é slide, gente, e eu digitei, aí não tem como fazer muito passo a passo. Esse outro eu peço até desculpa dessa resolução desse segundo exercício, né? Porque eu tive que fazer manuscrito. Mas eu acredito que fica fácil para estar fazendo, tá? Tiverem dúvida, me pergunta, né? A gente vai fazer, eu vou fazer mais uns, mas esse aqui já, seguindo os 2, já dá para fazer, mas tem um que é maior, né? A gente dividir, por exemplo, quando chega aqui, né? 123 de cimento,
eu uso 123, existe 50, 2 de 50 mais 23, não. Então, de 123 a gente pode pôr para 100, né? 100 quilos de cimento. 69 de cal. Ou 115, existe 115 quilos de cal? Não, diminui. Isso dependendo da tua obra. Às vezes, a pessoa lá que vai fazer mistura não sabe o que são 100 quilos. Então, o que a gente faz? Coloca 2 sacos de 50 quilos, uma fotinho lá. 2 sacos. Ó, desses aqui, 2 sacos de cimento. Tá ruim porque eu estou usando o mouse para poder estar fazendo isso. Mas isso aí vai ser em um outro momento, tá? Por enquanto, é até aqui, né? Até nesse exemplo aqui. O primeiro a gente fez, o segundo também, foi usado até o mesmo exemplo, o mesmo traço do outro, e é desse jeito, tá? O outro vai ser mandado, vai ser aquela aula nossa lá especial, né? Espero que todos participem para ir tirando suas dúvidas. Se já tiver dúvida nessa aula, já manda para mim que eu já tiro dúvida, a gente marca aquela aula igual foi marcado hoje, né? Já para estar verificando isso antes da semana de prova. Ok? Obrigada. Até mais, gente.